perfeitamente adequados às pretensões que nos são impostas. Percebemos, sentimos como somos inatuais e a todo momento recebemos o chamado vindo de diferentes fontes para aqui e ali nos ajustarmos ao mundo. Mas não queremos nos adaptar, como já anunciou o Nando Reis. Antes queremos evoluir com o mundo, transformando e nos transformando nessa trajetória. Queremos participar da vida que se tem, no mundo que se tem e influenciá-la para que seja melhor, desafiadora, promotora de desenvolvimento sob diversos aspectos para todos. Como se sabe, não é possível ir bem quando o que está ao redor não vai bem. Não se trata também de bom mocismo, trata-se de fortalecer lógicas que sejam capazes de preservar a vida e estabelecer, por meio de ação em comum, ações integradas aos interesses presentes aqui e agora. É no que a gente tem para fazer que a gente introduz essas lógicas que nos favorecem. Não são lógicas para serem feitas fora do que a gente tem para fazer, em paralelo ao que a gente tem para fazer. São lógicas para serem introduzidas no que a gente faz. Trata-se, por exemplo, de pensar o princípio responsabilidade proposto por Hans Jonas, exatamente como ele se apresenta, como um princípio que tanto pode ser adotado por indivíduos como por organizações. Uma vez que se haja assim, novos caminhos para a vida e para a civilização se mostrarão naturalmente. Para aqueles que eventualmente não se lembrem, o Hans Jonas diz assim: age de tal modo que os efeitos das tuas ações sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana genuína. Bem, reconhecer a pertinência da participação na criação em comum do mundo que se quer pode ser um bom começo de conversa, ainda que em nossas reflexões iniciais haja potencialmente elementos que poderão vir a ser transformados mais adiante. A consequência mais imediata desse reconhecimento é nos dar as primeiras pistas do mundo possível, no qual se inserem e se movimentam os nossos sonhos. Sendo como somos, como deveria ser o mundo? Se ele não fosse assim, como cada um o percebe, como cada um o sente, como deveria ser esse mundo? Nesse ponto da nossa prosa, eu queria lembrar o Humberto Maturana sobre a noção de realidade, sobre o que é realidade. Ele diz: todas as experiências acontecem de fato. Não cabe contestação, cabe apenas observação. Não, é no domínio das explicações sobre o observado que podem surgir conflitos. É no domínio daquilo que nós estamos fazendo, da narrativa de que nós estamos fazendo aqui hoje, do que está acontecendo, que podem surgir conflitos. Não cabe contestação de que nós estamos aqui hoje juntos. As explicações refletem o observador, como todos sabem, né? Eu diria que refletem o observador por inteiro, de um jeito que não consegue se desassociar dele. Nesse contexto, gente, a realidade não é uma experiência, é um argumento em uma explicação. É uma espécie de uma defesa de tese. O mundo é, então, para cada um, de um certo jeito, e para o outro será do seu jeito e circunstância. Reinventar o mundo significa, assim, trabalhar com o outro a possibilidade de reinvenção, que poderá ser uma possibilidade para ambos, por que não? Uma metodologia dialógica para a criação em comum de valor, que se distribui naturalmente, é, portanto, central na reinvenção do mundo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante com o Rodrigo, e muito sobre isso no educacional. Se, para efeito desse início de conversa a que me referi, concordamos que os pressupostos do Agamben para estabelecer uma noção do que é o sujeito contemporâneo, será que nós poderíamos ter uma definição, tirar daí uma definição do que são organizações contemporâneas?
Será que poderíamos lançar um novo olhar sobre as organizações? Ao invés de insistirmos no olhar e nos filtros sobre os quais olhamos as organizações? Dizendo de um modo muito simples, organizações contemporâneas são aquelas que, como nós, também experimentam desconfortos no mundo que se tem. Nesse sentido, mesmo que estejam dentro da lei, que pareçam bem comportadas pelo que mostram seus indicadores de desempenho, organizações contemporâneas não são perfeitamente adaptadas. Há em seus dirigentes a compreensão de que não se trata apenas de afirmação dos interesses de seus acionistas, mas que cabe participar na construção do mundo em que se inserem como atores, nunca como protagonistas. A sociedade deve permanecer como protagonista. Ainda que muitos fiquem se perguntando se isso não será apenas uma utopia, ou como uma vez afirmou o Fernando Pessoa, consequência de estar indisposto. Também vamos falar mais sobre organizações com Jorge Breno, que vão trazer uma visão sobre organizações que importam e se importam. Encerro a minha fala de hoje procurando demarcar brevemente o entendimento do mundo que se quer. Um mundo em que se caiba, com luzes e sombras, como é natural, que conquista, é conquistado e se transforma a cada dia. Esse mundo só poderia surgir de relacionamentos em que a sociedade está presente no olhar do indivíduo, e este, por sua vez, está presente no olhar da sociedade. Um mundo em que as diferenças não refletem desigualdades, mas olhares complementares sobre a vida que se tem. Obrigado pela atenção. Bem, boa noite a todas, boa noite a todos. Feliz em estar aqui com vocês. Estou vendo nomes e rostos aqui que, nossa, muito queridos, muitos amigos, muitos conhecidos. Enfim, prazer enorme estar com vocês aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse tema, né? Eu acho que o que o Sérgio traz, né, eu acho que tem um ponto de partida, e o nosso ponto de partida foi a vontade de fazer acontecer as coisas, né? Acho que nesse mundo raso que a gente tem vivido nesses anos, né, a vontade ela é o primeiro passo, né, a vontade de fazer acontecer mesmo. Na Mercury a gente teve essa vontade em 2008, né? Em 2008 começou a nossa história de virada. Naquela época, uma empresa de 84 anos naquela época, né? E a gente começou a discutir um pouco sobre fazendo um diagnóstico sobre o que a Mercury, então, como é que a Mercury se enxergava, né, e como é que a Mercury poderia se enxergar nesse mundo que a gente está vivendo. E nós tivemos algumas descobertas, caíram algumas fichas, né, para nós, tivemos algumas descobertas que nos deixaram extremamente chateados, na verdade, e incomodados, muito incomodados, né. Uma delas que eu gosto de brincar sempre é que nós nos vimos como batedores de carteira, né? Por quê? Porque o nosso incômodo, a nossa motivação até aquela data, até aquele momento, era satisfazer o capital, satisfazer o acionista, né? O que nos importava naquele momento era atender bem o cliente, sim, né? Atender muito bem o cliente, mas para que a satisfação pudesse ser dada para o acionista, né? E a gente descobriu que, puxa, isso era uma baita de uma sacanagem, na verdade, né? E que descobrimos a partir de estudos que começamos a fazer e de coisas que a gente não fazia, não via, né? A Mercury era uma empresa industrial, é uma empresa industrial e era muito focada em engenharia e em contar, né? Em contadores. Eu sempre brinco que a gente tinha muitos contadores e muitos engenheiros, né? E a partir daquele momento, nós começamos a ter outras pessoas, né, outras funções dentro da empresa. Fomos buscar, através de psicólogos, enfim, de um monte de outras coisas que a gente não via, né, começar a buscar conhecimento, porque esse conhecimento nós percebemos que nos faltava. E a partir desse conhecimento, nós conseguimos construir alguns que nós chamamos de princípios, né, direcionadores, direcionamentos, que nos indicavam o caminho a seguir, o que tinha que ser feito, né? Mas uma coisa era verdade, a gente precisava
parar de olhar apenas para o bolso do acionista e começar a olhar qual era a nossa importância para a sociedade, qual era o legado que a gente queria deixar para a sociedade. Se a Mercury desaparecesse naquele momento, o que ia acontecer com o mundo? Essa é uma pergunta que a gente se fez. E nós descobrimos que muito pouca coisa ia acontecer com o mundo, né? Porque a nossa inserção no mundo era apenas produzir e vender. A gente não contava com a sociedade, a gente não trabalhava junto com a sociedade. Ao contrário dos fundadores da empresa, que lá em 1924 tinham na ideia atender às necessidades reais da sociedade, da comunidade que eles tinham naquele momento. Então, isso para nós foi muito importante, poder descobrir isso e poder voltar atrás e começar a trabalhar em cima desse processo, né, de estar com as pessoas. Um dos primeiros passos que a gente teve que fazer, que nós nos demos conta que tinha que fazer, era tentar horizontalizar um pouco mais também a estrutura da empresa. Por quê? Porque se a gente quer estar com as pessoas e quer que as pessoas conversem com a gente não pode ter nível hierárquico, né? A gente não pode ter diferença hierárquica, a gente tem que estar igual a todo mundo, tem que dar as vozes, né? Tem que fazer com que as vozes apareçam, né? E isso foi muito importante para a nossa caminhada, né? Trazer as vozes de todas as pessoas de dentro da empresa e depois poder compartilhar isso também trazendo vozes da comunidade, da sociedade, dos fornecedores, dos clientes. Isso foi muito importante para a nossa construção, né? E, bem, eu acho que, por enquanto, é isso. Queria dar uma brecha para o Breno aí. Breno? É uma satisfação esse convite do Sérgio e da Ana, da Melanie, nessa noite, e também a satisfação de ver tantos convidados aí participando desse encontro. Realmente, esse desafio que o Jorge colocou foi, de certa maneira, uma necessidade de despertar para diferentes situações, de visões de mundo, né? De olhar de mundo. E o que contribuiu muito para nos darmos conta de que princípios eram esses, eles vieram através de exercícios de reflexão, né? Exercício onde nos perguntávamos por que fazemos o que fazemos, como fazemos o que fazemos, e de que maneira pensamos o que pensamos, que processo é esse que nos leva a refletir em uma realidade, de uma reinvenção, como o Sérgio colocou, diferente da situação que nos encontramos hoje, do que nós chamamos de viradas da chave, comentado pelo Jorge ali, a partir de 2008, todo esse processo, culminando ali em 2009, né? E a gente verificou que a gente precisava de determinadas referências, e que fossem referências de um enfrentamento, como o Sérgio colocou, de um enfrentamento afetivo. E como se dá esse enfrentamento? Esse enfrentamento se dá a partir de um olhar de mundo emancipador, né? Um olhar de mundo que leve em consideração o outro, que leve em consideração essa conexão também com o planeta. E isso tudo era muito desconhecido para nós. Isso tudo requereu um processo de muita aprendizagem e um processo também doloroso, e ele continua sendo um processo doloroso de despertar, porque ele é uma constante evolução, né? Nós até agora não conseguimos assumir, né, que isso está concluído, e a gente cada vez se dá mais conta que esse processo, ele, né, através dessas reflexões, eles nos levam a estados de consciência diferenciados, o que nos propiciam em determinados momentos, dependendo do contexto, dependendo do cenário, em discernimentos mais apropriados, né? Acredito que essas referências fundadoras, que se baseiam muito em questões como Jonas, que o Sérgio já colocou, que é esse olhar, né, de ação que leva o cuidado como a prioridade, é indispensável na relação das pessoas. E a outra é o que nós consideramos como um ambiente, ao invés de ser tão competitivo, possa ser mais colaborativo.
esse ambiente colaborativo, ele inicia desenvolvendo a percepção do outro com o outro, o que a gente chama de construção, co-construção e a co-construção do valor. E essa percepção, esse desenvolvimento dessas novas percepções, ele precisa permitir espaços de expressão, espaços em que as pessoas não são mais recursos, espaços onde as pessoas são, sim, talentos que podem contribuir, independente da sua posição social, independente do seu nível de entendimento, independente do seu nível de conhecimento das situações. Então, para que a gente possa desenvolver, se reinventar, foi fundamental, tem sido fundamental que a Merco considere, né, essa caminhada na aprendizagem, nesse novo olhar de mundo, de uma maneira em que isso considere a diversidade de pontos de vista e a diversidade de olhares de mundo. Acho que é por aí, gente, essa introdução no assunto por parte da Merco, e isso se reflete também de como a gente transforma no dia a dia esses princípios que partem a partir de uma reflexão que leva em consideração o indivíduo, o outro e as questões do planeta como interconectados, né? Como se fossem algo uno, nessa caminhada de um olhar do que pode ser comum a todos e não necessariamente só dos interesses às pessoas, ao indivíduo em si. Rodrigo, rola a bola para ti aí. Obrigado, Breno. Boa noite, pessoal. Muito feliz também de estar aqui com vocês. Um pouco nervoso, assim, a sala cheia, né? Corresponder às expectativas, fazer valer o tempo que vocês estão dedicando para a gente aqui, já agradecendo também, de antemão, o interesse de vocês, né? E esse tempo que estão dedicando para nos ouvir. Minha contribuição aqui, o meu pedaço, tem a ver com a minha experiência pessoal, mas muito mais do que isso, com a experiência aí de 20 anos de toda a equipe do Instituto Elos, né, trabalhando com comunidades vulneráveis, especialmente, mas não exclusivamente, né? E curioso que no meu encontro com o Sérgio trouxe essa frase de como construir um mundo que se quer no mundo que se tem, né? E no Elos a gente tem uma frase semelhante a essa, só que a gente diz como transformar o mundo que vivemos no mundo que sonhamos. E eu gosto de trazer essa ideia do sonho porque ela conecta com utopia. Acho que o Sérgio também falou de utopia, e para mim é isso mesmo, né? E essa proposta, eu entendo a proposta do Consciência em Movimento como uma proposta utópica, né? E fico feliz com isso, né? Aliás, uma decisão pessoal minha de dedicar minha vida a construir utopias, porque se não é isso, é o velho, é o já conhecido, né? Eu acho que o que cabe a nós é construir o que ainda não existe, né? Então, nesse sentido, são utopias. O que já existe já é conhecido, alguém já fez, eu digo que é o passado, resta a nós fazer o novo, o futuro. Então, eu acredito muito nessa ideia, né? Dessa construção de um outro mundo que é parecido com o mundo que a gente pode sonhar, com o melhor mundo que a gente pode sonhar, né? Para além da ideia de consertar problemas, que frequentemente a gente olha para o mundo como um monte de problemas que precisam ser consertados, e a gente gosta de olhar para o mundo como um potencial de um sonho maravilhoso que pode acontecer, para além de consertar problemas. E acho que é nesse caminho que eu chego aqui, então, trazendo essa coisa da utopia. E no Elos a gente entende que para realizar essa utopia, né, esse mundo que a gente sonha, o caminho é o transformar em comunidade, é o fazer em comunidade, né? E aí a gente se encontra muito com isso que o Sérgio trouxe, que é esse processo em comum de criar valor, né? Esse em comum para a gente é essa busca de um sentido de comunidade, né? De unidade comum, comunidade. E aí, nessa história, a gente também gosta de pensar as empresas, as organizações como comunidades em si, mas também como parte de outras comunidades, especialmente aquelas comunidades que estão no seu entorno, que estão no seu território, né? Como é que se uma empresa se vê como parte
de uma comunidade, né? Ela não está só ali alugando uma área, ou tem mas ela é parte daquela comunidade. Então, como é que ela se envolve, né, no desenvolvimento desse lugar, né, nos sonhos de futuro desse lugar e dessas pessoas que são parte da sua comunidade também? É um pouco essa visão que eu quero trazer, e essa visão que está aí impregnada nessa metodologia que a gente vem construindo com a MCE, com o Sérgio, que a gente está chamando de covalor, que é o que a gente vai trazer, né, o meu pedaço no educacional, no curso que em breve vai estar aí na faculdade disponível, é trazer essa metodologia covalor que se pretende essa utopia de convidar organizações a se somarem, né, como parte de uma comunidade e entrar num processo em comum de construir valor. Como é que, de repente, a gente pode ter iniciativas que são comuns? A empresa desenvolvendo iniciativas que estão conectadas aos sonhos de transformação, aos sonhos de futuro da comunidade como um todo. Eu nem sei que forma isso pode ter, e acho maravilhoso isso, porque aí sim isso indica que a gente está criando algo novo, né? Se a gente soubesse o resultado do que isso ia dar, a gente estava fazendo mais do mesmo. Mas como a gente ainda não sabe, significa que a gente está fazendo, de fato, algo novo, né? Isso me anima bastante. Para fazer isso acontecer, né, também é parte da nossa contribuição trazer essa experiência de escuta e de mobilização de comunidades, né? Então, a gente no Elos tem esses 20 anos aí trabalhando com comunidades, com um olhar de ver potência nesses lugares. Isso é fundamental, né? A gente ainda pensa no que as comunidades como um foco de necessidade, né? Elas precisam de coisas, mas o que elas têm a oferecer? Né? Quais são as visões dessas pessoas também de desenvolvimento? Como é que a gente pode se juntar a partir de um lugar de potência? E não só eu preciso, quando muito, né, eu preciso ajudar, preciso contribuir. Isso já é um primeiro passo. A gente quer dar um passo além disso. Não é eu preciso ajudar, eu preciso contribuir. Eu preciso me somar, saber ouvir e construir junto. Essa é a ideia do que a gente quer trazer para esse programa. A metodologia está estruturada em quatro movimentos, 4 passos, que a gente chama de movimento 1, estabelecendo as bases de atuação. Então, todo um diagnóstico, um assessment de capacidades, o que é possível realizar, quais são os desafios, para a gente depois fortalecer as pessoas que vão fazer esse trabalho. Então, ter todo um trabalho de preparação das pessoas para entrar nesse processo em comum de construção de valor, para daí, então, a gente mergulhar num mapeamento de potencial, né, de entender o que é possível se fazer junto. Quando a gente se vê como parte, né, dessa comunidade, o que a gente pode fazer junto? E a gente vai experimentar, né, no curso a ação mesmo, prototipar que tipo de coisas podem acontecer quando a gente se junta em comunidade para criar valor. Que é o movimento 4, que são os diálogos, as ações e a sustentação. Então, em poucas palavras, não vou demorar mais, mas acho que essa é a minha contribuição para esse processo, e acho que estou mais curioso para a gente conversar um pouco aí, bater bola, mas acho que era isso, bem animado. Muito obrigada, Rodrigo, Jorge, Breno e Sérgio. Nós já temos algumas perguntas aqui no chat. Posso colocá-las ou vocês querem ainda complementar algo? Por mim, ok, Melanie. Ok? Então, só soube há pouco que limitou a entrada a 100 pessoas. Será que tem como... Então, eu peço desculpas em relação a isso, nós estamos verificando aqui, o TI está verificando o que está acontecendo. Não sabemos qual é o motivo disso, já desabilitamos a entrada para ver se melhorava, se resolvia o problema, mas parece que ainda não. Tem gente entrando, mas parece que não resolveu ainda. Está gravado, nós estamos gravando,
e é uma pena que isso esteja acontecendo, pedimos imensas desculpas a todos. Estamos ainda tentando resolver. Vou colocar... É bom esse retorno, obrigado. Sim. Não sabemos se alguma configuração foi alterada, ainda não conseguimos descobrir. Pedimos muitas desculpas, Breno, Jorge, Sérgio e Rodrigo, e a todos os participantes e aqueles que não estão aqui. Mas eu vou seguir agora com a pergunta da Jéssica, e ela pergunta o seguinte: como a mudança cultural visando o novo posicionamento da Mercur afetou os colaboradores? Como foi a adaptação ao novo normal? Qual o papel de um propósito bem definido? E aí eu deixo para vocês. Tá bom, bastante coisa. Bom, como é que isso impacta nas pessoas, né? Assim, a gente acredita e a gente consegue, não tem uma medida exata, né? Mas a gente consegue perceber que existe uma interação muito grande das pessoas, né? As pessoas passam a fazer parte das decisões de tudo que se decide na empresa, né? As pessoas começam a fazer parte da vida da empresa. Acho que esse é um ponto, assim, eu diria assim, que é o ponto inicial para qualquer transformação, né? A transformação não se faz a partir de uma pessoa, né? A transformação se faz a partir da transformação das próprias pessoas. São elas que transformam o ambiente, são elas que transformam os processos, as ações, tudo, né? Então, essa participação, essa transformação das pessoas, claro que ela não se dá do dia para a noite, ela precisa aí de uma coisa que o Breno comentou antes forte, que é a questão do aprendizado, né? O aprendizado, ele eu diria assim, que é um dos principais focos da Mercur desde o início, né? É a questão da aprendizagem, porque ela não termina nunca, né? Cada dia que passa a gente percebe mais alguma coisa que falta aprender, né? E que falta interiorizar, né? Então essa aprendizagem a gente teve que construir ela dentro da Mercur, não se fazia mais a partir de treinamentos, né? A gente não entendia mais que treinamentos eram a partir de treinamento as pessoas pudessem absorver aquilo. Então a gente construiu o que chamamos hoje de aprendizagem, espaços de aprendizagem, né? Onde as pessoas podiam trocar, podiam conversar em diferentes níveis dentro da empresa, e essa diversidade era importante para todos, né? Para que a gente pudesse construir mesmo a aprendizagem para todo mundo, né? Para que todo mundo saísse mais nivelado, digamos assim, nessa aprendizagem, né? E isso foi importante. Eu não recordo mais as outras questões, Melanie. Como foi a adaptação ao novo normal e qual o papel de um propósito bem definido? Eu acho que vou começar pelo papel do propósito, né? Eu acho que ele é uma fonte de inspiração, né? O propósito inspira as pessoas e mostra o caminho, né? Ele dá a direção que a gente vai tomar, né? E todos indo nessa mesma direção, é muito importante. Com olhares distintos, né? Isso é mais importante ainda, com a diversidade de olhares. Não é que todo mundo concorda com a mesma coisa e vai para o mesmo lado. Então, a gente constrói aquilo que é possível ser feito a partir de toda a diversidade que se tem. E aí, quanto mais diversidade a gente tem, mais rico fica o processo, porque mais a gente consegue olhar para o processo como uma forma de criação mesmo, né? Daquilo que o Rodrigo fala também, né? Da utopia, de se buscar essa utopia, né? De buscar construir essa utopia, né? Esse poder fazer, né? Eu acho que isso foi assim, e está sendo muito, muito importante, né? Se eu puder dar um pitaco aqui, Jorge, será que não é melhor um propósito bem construído do que um bem definido? A ideia é essa, né? O processo de construção seja... Não, eu acho que a Mercur teve isso, né? Mais do que bem definido, é bem construído, né? A ideia é construir junto com todos, né? Eu acho que isso tem um grande valor e vocês fazem isso e acho que tem um sentido bem diferente, né? O Breno quer dar uma contribuição. E todo esse processo também naquilo que afetou os colaboradores, afetou
uma sensação de muita insegurança, no que nós chamamos da virada na chave, quer dizer, esse convite, ele não se dá de uma maneira fácil, né? E ao passar por essas reflexões, onde algumas iniciativas, até mesmo estratégicas, precisam, quer dizer, em um ambiente extremamente hierárquico, a desconstrução para que esse ambiente passe a ser dialógico, ele tem que efetivamente existir. E isso não é uma coisa que nós, nas atividades que nós temos, em algumas empresas, nós não sabemos operar de outra maneira, né? Nós sabemos operar num ambiente hierárquico, de comando e controle. E isso nos tira o chão. Então, quando as organizações convidam para esse movimento, é necessário também o que se chama da sustentação a esses ambientes de aprendizagem, esses ambientes de relacionamento, para que possa coexistir essa cultura de confiança, para que então as pessoas comecem a interagir e para que consiga acontecer o que o Rodrigo colocou, que é essa co-construção efetiva, né? E em constante elaboração. Acho que isso é imprescindível. E uma das coisas fundamentais, que eu acho que também está respondendo um pouquinho a tua pergunta, o que isso traz como conveniente, né, de retorno. Dentre as coisas que o Jorge falou, eu diria a ressignificação do trabalho, né? O que é o trabalho? A partir do momento que a gente começa a conversar e coloca também questões como o que é o bem-estar nas relações e nas organizações, isso propicia uma interação e um entendimento de escutatória, de escutar ter visões diferentes de mundo e, a partir da aproximação dessas visões, desenvolverem algo em comum. Muito obrigada. Podemos partir para mais uma aqui? Então, vamos lá. José Carlos pergunta como as organizações podem assumir o seu lugar no mundo, para além da função social, mas na construção de relacionamento de valor? Essa é tua, hein, Sérgio? Eu estava aqui pensando se eu entendi a pergunta, porque acho que as organizações têm o seu lugar no mundo. A grande dúvida que às vezes parece nos pegar a todos é se esse lugar no mundo é o lugar que eles entendem que deve ficar ou é um lugar legitimado pela sociedade. Então, é importante que a gente saiba que as organizações todas têm o seu mandato social. É dentro delas, desse mandato, que elas participam. É dentro desse mandato que elas colaboram, participam de um jeito que faz com que a gente evolua como civilização. Então, não é exatamente um papel das organizações ocuparem, de qualquer forma, o lugar do Estado. O Estado tem o seu lugar, apesar de que a gente sabe hoje que o Estado é falido, mas o Estado é falido também por um outro conjunto de circunstâncias e muitas distorções ao longo da história. Então, a minha resposta para essa pergunta, se eu entendi corretamente, Zé Carlos, é no sentido de que as organizações, dentro do papel social delas, dentro do mandato social delas, que elas podem participar e participar com todos dentro daquilo que é importante para aquela coletividade. Ok, obrigada, Sérgio. E aqui uma pergunta do Cassiano. Mudança cultural prevê embates devido aos valores de cada um. Visões de mundo diferentes, experiências diferentes. Como buscar resolver essa equação? Pois não podemos ir muito mais pelo consenso, mas talvez seria pelo consentimento? Quer que leia de novo?
Mudança cultural prevê embates devido aos valores de cada um, visões de mundo diferentes, experiências diferentes. Como buscar resolver essa equação? Pois não podemos ir mais pelo consenso. Talvez seria pelo consentimento? Eu acho que vou começar essa resposta, Cassiano. Nós aprendemos, né, com o Maturana, você é uma das pessoas que aprendeu isso bem com o Maturana, que a nossa noção de realidade é uma noção muito particular. Eu falei um pouquinho sobre isso na minha fala hoje. Nós operamos em domínios de realidade diferentes. E a questão dos embates, eles são absolutamente naturais. Eles são naturais, eles refletem uma luta por direitos, eles refletem uma luta por dizer assim, eu tenho uma visão de mundo também e gostaria de vê-la em operação. Então, eu acho que a gente não deve esperar que essas coisas se solucionem. Isso faz parte da vida. Essas relações fazem parte da vida. Em processos de mudança organizacional, isso precisa ser levado em consideração. Precisa ser levado em consideração que as pessoas têm timings diferentes, partem de referências diferentes, têm histórias de vida diferentes, percepções de mundo diferentes, não é? E a questão não é as diferenças que as afastam, mas as diferenças que as aproximam na construção de um espaço que seja, como vocês costumam dizer na Mercury, bom para todo mundo. Eu acho que é mais ou menos essa resposta. Não é para evitar o confronto, o conflito, é para lidar com ele, porque ele faz parte da defesa, da busca e da defesa de direitos. Então, eu acho que você pode esperar tudo de bom quando as pessoas têm liberdade para colocar o que pensam do jeito que pensam, e a partir dali se constrói alguma outra coisa diferente da que havia, mas onde os 2, ou as 3, ou as 10, ou as 1000 pessoas possam se encontrar mais ou menos representadas. Eu queria dar uma ajudinha aí também, Sérgio, que é assim, pelo menos é uma coisa que a gente percebe lá na empresa, a espiral evolutiva, né? Várias vezes a gente vai passar por um ponto muito próximo daquele que a gente já passou, né? E a gente já mudou de ideia e o outro também já mudou de ideia e a gente vai ter que recombinar aquilo que a gente pensava que era antes, né? Então, esse é o ciclo da evolução da gente, né? E eu acho que essa questão de consenso ou consentimento, ele faz parte disso, né? Porque a gente vai aprendendo, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo algumas coisas e esses aprendizados, eles vão evoluindo e a gente vai levando eles. E volta e meia a gente se encontra de novo naquele mesmo ponto, naquele mesmo embate, né? Só que ele vai ser um embate diferente, porque eu já estou diferente, a outra pessoa também já está diferente, e a gente vai lidar com aquele embate de uma forma diferente, mas vai lidar com ele. E esse aprendizado, ele é muito bom, porque ele embora ele aconteça dentro da empresa, ele nos influencia muito para a nossa vida pessoal, né? Isso é maravilhoso, porque a nossa vida não é só a empresa e nem só o pessoal, o particular. A nossa vida na empresa é um pedacinho da nossa vida, né? Então, se a gente puder lidar com isso dessa maneira, sabendo que ali dentro a gente tem um papel e que esse papel pode transformar também a nossa vida pessoal e particular e vice-versa, né? A gente saber lidar com isso, eu diria que é muito importante, né? Também puder dar um pitaco aí, Cassiano escreveu aqui, resolver essa equação, acho que o Sérgio também mencionou, acho que é aí que está o ponto, né? Essa expectativa, né, de resolver a equação é que a gente deve suspender, né? Porque é um processo isso, né? O Sérgio colocou bem, né? Esses conflitos, eles em si só produzem um resultado, né? E a própria ideia de evolução, ela não é essa coisa que a gente vai resolvendo coisas e evoluindo linearmente.
ela é essa coisa que a gente está até num momento que a gente pode ver bem, né, que ela tem seus altos e baixos, né? Então, essa expectativa de solução é que nos faz sofrer e não é benéfica, né? A gente entender que é um processo, que os conflitos eles estão produzindo um resultado que está contribuindo com a nossa evolução, que eu acho que é a chave para a gente encarar esses movimentos de mudança. Essa fala do Rodrigo agora e antes a do Jorge me inspiraram a fazer uma colocação. Muitas vezes a gente vai por essas combinações de consenso, de consentimento, etc., mas se a gente olhar numa curva de tempo, as coisas permanecem exatamente iguais. Então, acaba sendo um jeito de calar as pessoas, de calar o conflito, de calar aquilo que é uma diferença, e que essa diferença podia estar a favor da construção de um novo mundo para todos, para ambos. Sabe? Então, toda vez que a gente está lidando com uma coisa dessa, é bom olhar em profundidade aonde nos leva isso, né? Muitas vezes o dissenso é melhor do que o consenso, né? Não há uma regra para esse tipo de coisa. Mas eu acho importante a gente olhar para isso, até que ponto esses jeitinhos que a gente dá de acomodação, eles não mantêm tudo igual, como Dantes no quartel de Abrantes. Muito bom. Bom, agora vem aqui mais uma. Podemos ir? Vinícius coloca o seguinte: é possível viver sem o Estado? O contrato social definido na França é ainda válido ou só serve para o Estado se manter como entidade de poder? Acredito que uma sociedade com a informação descentralizada e colaborativa poderá se organizar e resolver problemas que o Estado não é capaz de resolver. Melanie, você pode repetir essa última frase? Acredito que uma sociedade com a informação descentralizada e colaborativa poderá se organizar e resolver problemas que o Estado não é capaz de resolver. Obrigado. Posso começar aqui me arriscando aqui, eu diria, e provocando também, eu diria que não é possível viver sem o diálogo. Eu não teria pressa em achar essas soluções, se é com Estado ou sem Estado. Eu acho que você mesmo dá a resposta ali, né, na colaboração que implica o diálogo, né? Eu acho que, mais uma vez, não me preocuparia, né, em criar, né, uma ideia de qual é a solução, mas sim ir para a rua, ir ao encontro das pessoas diferentes, das pessoas com quem a gente conflita, e apostar no diálogo, por mais difícil que seja. Essa seria a minha contribuição. Eu sigo na linha do Rodrigo. Eu acho que se é o Estado, eu não sei que nome dá para essa entidade ou para esse, né, ou até para esse momento, né? Mas o diálogo, sem dúvida, ele é fundamental para que a gente possa construir esse mundo que a gente quer, essa utopia, né? E aí a gente precisa estar aberto para viver hoje. Hoje é dia 3 de março. Para viver hoje com o que a gente tem aqui, né? E como é que a gente transforma o que a gente tem? Não é derrubando, né? Então, é construindo, né? Não é derrubando, é construindo. Eu acho que essa construção, ela está nas nossas mãos, está na mão de cada um de nós, né? Falando em termos de organizações, com muito pouco conhecimento do Estado, mas o Estado tem um papel fundamental quando a gente reconhece, né, como sociedade, que determinadas organizações não conseguem ter o alcance que o Estado tenha e vice-versa. Mas uma contribuição seria na questão de se é descentralizado ou é centralizado,
e até que ponto é descentralizado, eu acho que essas coisas podem conviver juntas ao mesmo tempo. Nem tudo consegue ser descentralizado, ainda mais considerando as populações em determinados espaços, em determinadas áreas. Outras conseguem, né? Mas eu acredito também que a participação em termos de cidadania, né, ela é indispensável. E para isso é representativo a questão do diálogo, né, trazido aí pelo Jorge e pelo Rodrigo. Eu queria só trazer mais um ponto de vista, né? Que a gente às vezes transfere os nossos problemas para aquelas instituições que são mais vistas, né? Ou que deveriam tomar conta, né, das coisas. Mas eu acho que o diálogo começa em casa também, né? Eu acho que nem aquela gotinha que cai no meio do açude, né? Ela cai num ponto e vai reverberando, né? Se a gente não fizer bem direitinho o diálogo onde a gotinha cai, esse diálogo vai se distorcendo ao longo, né, dessa reverberação. Então, eu acredito muito nisso, né? Eu acho que o que está nas nossas mãos a gente precisa fazer. Tem coisas que às vezes não está na nossa mão, né? Que tá muito longe. E só que aí a gente deixa de fazer porque parece que está muito longe, né? Mas se a gente conseguir fazer o que está do nosso ladinho, ele vai reverberar dali para frente, né? Muito bem. Temos aqui o Luiz Felipe, e ele coloca o seguinte: uma organização que cuida bem dos seus colaboradores, dos seus fornecedores, dos seus clientes e do meio ambiente não terá mais chances de sucesso do que quem faz o contrário? Se sim, por que é tão raro tal comportamento? Luiz Felipe, eu acho que a gente não dá devida importância para esses contatos, né? Para esse fazer as coisas acontecer com as pessoas. A gente olha muito para o nosso mandato, né? A gente olha muito para o nosso umbigo e a gente olha para aquilo que faz bem para nós. Isso é na empresa, é na vida diária, a gente acaba fazendo isso também, né? Porque a gente aprende a fazer isso, né? Mas sim, né? Eu acho que a gente cuidando de tudo isso, cuidando das nossas relações com todo mundo, a gente vai conseguir construir algo muito mais forte, muito mais potente, muito mais realista, né? Do que esse mundo raso que nós estamos vivendo hoje, né? E com ganhos enormes para todo mundo, né? Também daria para considerar a questão do que é sucesso, né? Que é também uma palavra bastante desgastada, ou existe um entendimento diversificado nesse sentido, e não que ele precise ser único, né? Mas em que modelo mental a resposta para o sucesso estaria sendo considerada, né? Em que modelo empresarial estaria sendo considerada, né? Se nós considerarmos um denominador ou uma plataforma ética em que sentido no exercício dessa ética? E eu acho que isso é primordial quando a gente retoma as questões reflexivas em relação ao bem comum, né? E muitas vezes nós olhamos para um determinado comportamento de uma organização, de determinados indivíduos, e nós estabelecemos isso como sendo sucesso, né? E a gente tem conversado muito qual é o significado da sustentabilidade para muitas empresas hoje. Um selo basta para com que isso seja um referencial de uma empresa, e as empresas que tiverem determinados selos que atendem determinadas condições sociais, ambientais, são empresas de sucesso, e porque essa perspectiva é que ela precisa ser melhor trabalhada, ela precisa de uma fundamentação mais rica, né? O que nós chamamos de fundamentos essenciais, né? E que estejam próximas dessa relação de valorização da vida, né? Muitas vezes o sucesso se estabelece com uma referência do negócio pelo negócio, né?
sem considerar as questões dos danos colaterais, né? Que a gente conversa também, pode ser bom para mim, pode ser bom para o Luiz, mas não necessariamente ou será num âmbito diferente de nós dois. Então, por que nós sigamos damos sequência àquele negócio, né? Então, acho que carece bastante um diálogo de quais são os nossos referenciais e em que valores nós estamos ancorando esses referenciais e de que maneira nós conseguimos fortalecer as nossas relações através desses referenciais, desses princípios, e principalmente num ambiente de diálogo, quais são os combinados e, a partir desses combinados, o exercício em comum de determinadas atividades, né? Se eu puder contribuir um pouco também, a parte da pergunta que fala por que as empresas não escolhem esse caminho, né? Algo assim, né? Porque é tão raro o comportamento, né? E eu acho que isso é fruto de uma educação, de uma cultura construída, né? No Elas a gente fala muito sobre cultura de escassez, cultura de abundância, ou de sociedade de parceria, ou sociedade de dominação, né? Então, a gente ainda vive fortemente sob a influência de um paradigma de escassez, né? que é colocado, né, em cada ser humano educado, né, nas sociedades civilizadas hoje, essa ideia de que não tem para todo mundo, eu preciso competir para sobreviver, e se eu não pegar o meu primeiro, eu posso ficar sem. Então, essas ideias todas são coisas que são muito fortes, né? Estão presentes na nossa educação de maneira muito relevante, né? A própria busca pelo sucesso individual que a gente é demandado, uma coisa que a gente questiona muito no Elos, isso, né? Todo mundo é demandado até um sonho pessoal, né? Uma ambição pessoal de sucesso, né? Agora, qual é a ambição do seu bairro, da sua cidade, né? Coletiva, né? Como é que a gente pode ter sucesso coletivo? Então, a gente se afasta desse caminho do cuidado do todo e de todas as pessoas, de toda a vida, porque a gente está influenciado por uma educação que nos diz que a gente tem que salvar o nosso primeiro, ou pior, que a gente tem que ser predador para conseguir alimento, né? Eu preciso matar para poder ter o meu. Tudo isso está na nossa cultura, na nossa educação, e atrapalha, né, a expressão de uma, que eu diria que é de uma vocação genuína humana para a colaboração, né? A gente oprime isso por força de uma cultura, porque eu confio que dentro de cada um existe esse desejo, mas a gente tem medo de ir para esse lugar, porque será que eu vou ficar pobre? Será que eu não vou ter dinheiro? Então a gente fica se podando, né, se freando a se entregar a esse outro caminho de colaboração, de cuidar da vida, né, como um todo, né? Então tem um processo de mudança cultural bem mais amplo aí, né? Assim que eu vejo. Muito bem, podemos ir para uma próxima? Tem muitas perguntas chegando, não sei se vamos dar conta de todas elas, mas aqui tem uma bem interessante aí para os senhores da Mercor, que fala a seguinte pergunta: a virada de chave da Mercor tem inspirado outras empresas a fazer o mesmo? Olha, eu acho que tem, eu acho que até tem. Tomara que sirva para inspiração e não para copiar, né? A gente não acredita no copia e cola, a gente acredita no fazer, né? E aí cada um vai fazer do seu jeitão, né? Vai fazer a partir daquilo que acredita, daquilo que consegue fazer, né? E da sua estrutura mesmo, do seu, né? Da sua identidade. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente poder manter a nossa identidade, o que, aliás, é muito difícil no mundo empresarial, né? Porque me parece assim que
infelizmente, a receita, a receita do mundo empresarial hoje é muito parecida para todo mundo, né? Então, assim, o que a gente tenta fazer na Merco é trazer aquilo que nos inspira, né? A nossa identidade, e tentar fazer isso acontecer. E se isso inspirar outras empresas, que bom, né? Posso seguir? Geraldo, a cultura vigente, com todo o seu poderio de comunicação, constrói, mantém e retroalimenta uma imagem de mundo. Numa nova cultura, quais seriam ferramentas para conseguir manter a imagem do sonho, do mundo que a gente quer? Quer que repita, Sérgio, ou tá ok? Acho que está ótima. Geraldo, quero responder a você. Geraldo, né? Isso. Bom. Geraldo, você tem razão. A cultura é uma coisa muito forte. Ela ultrapassa os muros das organizações. Muitas vezes você introduz mudanças organizacionais que mudam o jeito de olhar as coisas, e quando as pessoas voltam para suas casas, os seus familiares, os seus vizinhos estranham, né? Que história é essa, né? Então, quando você diz assim, puxa, aconteceu uma coisa legal no meu trabalho hoje, e a pessoa diz assim, mas isso é estudado, isso é só porque eles querem mais dinheiro e distribuir melhor para os acionistas. Quer dizer, a cultura, como uma coisa mais global, ela, em geral, condiciona, limita o sonho, limita a possibilidade de mudança. Mas eu acredito, e queria te dizer isso, Geraldo, com muita convicção pessoal. Eu acredito naquilo que a gente se junta para fazer, aquilo que tem sentido para nós como coletivo. Eu acredito na ação local. Na ação local porque onde as pessoas se chamam pelo nome, se conhecem desde da infância, tiveram histórias juntos, sabe quem é quem, sabe de onde você parte naquelas afirmações que você faz. Eu acredito muito que quando as pessoas se juntam para fazer alguma coisa que tem sentido para elas, essa vontade de construir isso vai também construindo junto as ferramentas que vão dar sustentação ou que podem dar sustentação a essa cultura. Então, eu acredito muito na força da construção coletiva. Queria falar rapidamente de uma coisa que é consequência disso, que é com relação ao global versus o local. Isso que eu estou falando, eu costumo inverter, dizer assim, pensar local e agir global. Por quê? Por que isso? Porque pensar local é pensar onde as coisas acontecem com história, com raiz. E agir global, porque uma ação aqui pode impactar qualquer outro lugar no mundo. Então, é preciso saber o que é que a gente está impactando. Então, por exemplo, quando uma empresa se apodera de ou compra, ou faz parte do seu patrimônio, uma determinada mina numa determinada cidade, isso não se resolve por trazer benefícios para a cidade. Isso se resolve perguntando ao mundo onde aquele material faz falta. Então, esse jeito de operar, esse jeito de pensar local, faz com que a gente preste atenção não só naquilo que é importante para nós, mas nos impactos que a gente causa ao considerar o que é importante para nós no mundo. Então, Geraldo, espero ter respondido para você.
Mais alguém? Vamos para mais uma? Aqui temos a Martina. Qual seria um indicador para não se perder o ponto de equilíbrio? Indicador para saúde financeira versus bem-estar e sustentabilidade. Oi, Martina. Bem, não existe um indicador, né? São vários indicadores e a gente tem que dar conta de todos eles, né? E eles não funcionam separadamente nem independentemente, né? Todos eles fazem parte do mesmo circuito. Então, a gente tem que fazer, não adianta andar com uma perna mais curta, né? Vai ter que todo mundo andar, né? Às vezes, a gente vai ter que investir mais numa ponta, né? Num determinado momento, e esquece um pouco da outra. A gente fez isso, a gente faz isso eventualmente, né? E aí tu volta, daqui a pouco tu faz a volta e volta a investir naquele outro ponto lá, né? Eu sei que o primeiro medo que abate, eu diria que acho que quase todo empresário, né? É o medo de perder dinheiro, né? Esse é o medo de todos nós, né? Acho que é o medo da humanidade. O próprio Rodrigo já disse isso, né? Então, mas a gente precisa saber o que a gente quer fazer da vida, né? Para que serve aquilo que está fazendo? Qual é o nosso propósito para aquilo que eu estou fazendo? Porque a empresa, ela deveria servir à sociedade, né? Ela não deveria ser criada para servir ao acionista, ela deveria ser criada para servir à sociedade. Então, se tu está servindo direitinho à sociedade, se tu consegue entregar a tua promessa, se tu consegue ser coerente com aquilo que tu está criando e está entregando, a sociedade te retribui isso em troca, né? Agora, se a gente não está conseguindo fazer isso, não tem indicador que nos diga se está certo ou se não está certo, né? Esse é o meu ponto de vista, né? Talvez uma última para vocês. A Letiane, ela coloca a seguinte pergunta: sobre o tópico consciência, quais movimentos e aprendizados mais gratificantes vocês viram nas suas práticas, experimentações ao longo do último ano? Sobre o tópico consciência, quais movimentos e aprendizados mais gratificantes vocês viram nas suas práticas, experimentações ao longo do último ano? Acho que é uma bonita pergunta para cada um falar um pouquinho e a gente conseguir encerrar. Bom, então vou começar. Melanie, você pode, por favor, voltar à pergunta? Posso. Sobre o tópico consciência, quais movimentos e aprendizados mais gratificantes vocês viram nas suas práticas, experimentações ao longo do último ano? Então, sobre esse tópico consciência, eu acho que o que foi mais importante ter vivido foi a aprendizagem de que tem muito pouca eficácia o comando e controle. Foi ter compreendido que as coisas se desenrolam de um determinado jeito, não é? E que você pode fluir nesse jeito, que você pode fazer com que as coisas sejam de um jeito que todos consigam dar conta delas para si, sabe? Então, é como se dissesse assim, nós temos um objetivo e esse objetivo só algumas pessoas alcançam, as outras não têm condição de alcançar. Então, esse deverá ser um objetivo. Então, eu acho que a minha maior experiência e gratificante com a questão da consciência foi nos últimos anos, foi essa, de descobrir que as coisas podem fluir e que a maior parte das vezes que eu intervinha, quem intervinha era a minha ansiedade.
que a maior parte das vezes provavelmente não seria necessário a intervenção. Mas isso a gente só aprende depois que a gente chega na garganta, o coração chega na garganta e diz assim, não vai funcionar. Mas, de fato, funcionou do jeito que era para funcionar. Quando você intervém, você chama para si essa intervenção e responde por ela. Não só do ponto de vista do que se alcançou, mas do ponto de vista de eventuais externalidades ou de danos colaterais. Então, essa foi a coisa que mais me chamou a atenção em termos de consciência, historicamente falando. Não foi no último ano, mas foi nos últimos anos. Eu diria, Metiane, que esse ano, principalmente, é saber que, independente das circunstâncias que a gente se encontra e do contexto, existe e continuar existindo a grande possibilidade de coexistir em situações inimagináveis, né? Acho que o estar com o outro é importante, esse olhar solidário, esse olhar de que nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos, entender que a nossa interdependência ela é uma dádiva, ela é um presente, né? E como nós realmente colocamos isso em exercício, e essa possibilidade, uma palavra que foi trazida antes pelo Sérgio, da gente poder se reinventar, né? Acho que em diferentes momentos a gente não imaginava que a gente teria condições de superar determinados momentos que para nós eram inimagináveis, né? Então, esse olhar de coexistência, para mim, foi um aprendizado fundamental. Bom, talvez até me chamem de louco, né? Mas eu acho que, em termos de aprendizados gratificantes, né? Tem um pouco do que a gente vem vivendo nesse último ano, né? A própria pandemia está nos mostrando o quanto a nossa consciência faz o mundo acontecer, né? Me dá a impressão que até 2019 as coisas funcionavam de certa forma muito padronizadas, né? A gente conseguia ter o controle de muito mais coisa que a gente está tendo hoje. Hoje parece que muitas vezes o controle está sumindo da nossa mão, né? Às vezes a gente até se assusta, assim, puxa, agora vamos perder o controle da coisa, né? Mas a gente não está perdendo o controle, a gente está trabalhando com a nossa consciência e cada um está influenciando, é aquela gotinha na água que vai reverberando, né? Cada um com a sua consciência vai reverberando aquilo que acredita e as coisas vão se ajeitando, né? E as coisas vão se ajeitando do jeito que se ajeitam com todas as consciências funcionando, né? Eu acho que para mim é isso, né? E o que é gratificante nisso é que mostra que sim, a gente tem um potencial enorme enquanto humanidade, né? Tem um potencial que a gente nem conhece, a gente nem sabe o tamanho do potencial que nós temos enquanto humanidade, para viver um sistema muito mais saudável do que a gente vive hoje, né? Mas a gente precisa construir essa consciência conjunta, né? Não é cada um para si, é o conjunto, né? Eu fiquei com essa coisa do último ano, né, e não consigo fugir desse contexto da pandemia, né? Por mais que tenha ainda muita descrença, né? Eu sou naturalmente otimista e depois posso me arrepender no futuro, mas eu gosto de viver sempre olhando o lado positivo das coisas, assim. E eu acho que a gente está tendo um movimento de tomada de consciência para muita gente. Não tenho a ilusão de dizer que mudou, agora a sociedade, né, vai cuidar diferente das pessoas, agora o Brasil entendeu a desigualdade, eu não tenho essa ingenuidade, mas sim, para muitas pessoas, acho que foi um ano de tomada de consciência e de ação, e de colocar essa consciência em ação.
né? Não sei se todo mundo tem informação, mas, por exemplo, né, a gente que está no terceiro setor, como ONG, e atuou bastante na assistência emergencial, foram 6 bilhões de reais doados da iniciativa privada para assistência emergencial. 6 bilhões de reais. O terceiro setor nunca tinha visto isso no Brasil em muitos anos, e aconteceu em um ano só. E claro que tem recurso que é de empresas, que a gente fala, não fizeram mais do que a obrigação, mas grande parte desse recurso saiu do bolso de indivíduos que abriram mão de parte do seu patrimônio para doar, né? Então, eu tenho fé, assim, que isso tá provocando uma mudança de consciência. Sem ingenuidade de que agora tudo se resolveu, não. O caminho ainda é longo e árduo, mas para quem... Eu, como estou sempre olhando, estou com o olhar lá no sonho, a parte árdua eu entendo como parte da aventura, né? Não tem aventura que não tem dificuldade, que, né, as pessoas não se machuquem no caminho, acham que vai perder, mas lá no final tem a recompensa. Então, eu estou com esse olhar, né, mais lá nesse futuro que a gente está construindo, e acho que essa tomada de consciência ela vem acontecendo. Ela só é bem mais lenta do que a gente gostaria que ela fosse, mas a gente tem que ter maturidade, né, para entender que é isso mesmo, né? A nossa passagem aqui, né, nessa vida aqui no planeta é muito curta, né? A gente às vezes é muito egocêntrico, né? Acha que a gente vai mudar o mundo, que agora a gente vai... Não, gente, a gente está dando uma contribuição pequena. Tem muita gente veio antes de nós e outros virão depois, né? Mas eu tenho essa visão otimista que sim, essa tomada de consciência ela vem acontecendo. Muito obrigada, Rodrigo. Que ótima notícia você traz para a gente. Temos ainda várias perguntas, temos também muitos elogios, agradecimentos, elogios a Mercur, mas infelizmente o nosso horário chegou ao final e nós precisamos terminar. Queria me desculpar mais uma vez pelo problema tecnológico, infelizmente a tecnologia nos deu uma rasteira aqui hoje à noite, peço imensas desculpas, nós vamos disponibilizar a gravação no site da faculdade, tem uma abazinha lá que chama webinar, ele ficará lá, mas eu também vou mandar para o Mercur e a gente envia para todos aqueles que se inscreveram. E quem sabe isso é um belo pretexto para a gente convidar de novo o Sérgio, o Jorge, o Breno e o Rodrigo para fazer um evento com abrangência maior, porque algumas pessoas realmente não conseguiram acessar o evento, porque tivemos aqui dentro um problema nessa sala. Os técnicos, os universitários até conseguiram entrar, mas eles ficaram com medo de mexer e derrubar todo mundo. Então, infelizmente, não conseguimos resolver a tempo esse problema, e a gente teve medo de derrubar a sala e danificar mais o evento. Então, nossas grandes desculpas aí a todos vocês, e mais uma vez um agradecimento muito especial ao Sérgio, nosso companheiro aí de jornada, o Jorge, o Breno e o Rodrigo, e a todos que estiveram aqui presentes. Não sei se Sérgio, Jorge, Breno, Rodrigo querem dizer mais alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Eu acho que eu quero só agradecer as pessoas terem participado dessa fala. Quero ver se encontram uma maneira de dizer para as pessoas que não estiveram aqui, mas estiveram conosco. Eu recebi aqui várias mensagens que a gravação vai estar disponível, mas também que a gente pode acolher as questões delas ou fazer, como você está sugerindo, Melanie, uma outra conversa nesse mesmo tom. Muito obrigado a todos, sinceramente, foi muito bom estar aqui com vocês. Queria agradecer também, parabéns para a faculdade, agradecer a Melanie, agradecer a todos que estiveram com a gente aí, muito obrigado, foi um prazer enorme estar conversando com vocês, e a gente se coloca disponível aí também para quem quiser conversar um pouco mais, né? Um abraço a todos. Melanie, Sérgio, Jorge, Rodrigo,
participantes aí do encontro. Uma alegria tremenda estar junto. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Eu também, só agradecer. Agradecer a Melanie e a faculdade, Sérgio pelo convite, Jorge, Breno, sempre uma honra estar com vocês e são todas pessoas que me inspiram aí. Muito e obrigado a todo mundo por ficar com a gente aqui, toda a atenção, pelas perguntas, uma troca muito boa. Breno e Jorge, tem o Jackson está perguntando se é possível visitar a Mercur. O que eu indico para ele? Entrar em contato com alguém específico? Pode entrar em contato, pode ser com a gente mesmo, né? Tem os nossos endereços aí, tranquilo. Por enquanto nós estamos na bandeira preta, mas a gente tem um prazer enorme em receber pessoas, né? E a hora que liberar aí, vai estar aberto e vai ser um prazer grande receber. Ok. Muito bem. Então, boa noite, muito obrigada. Bom caminho para casa, né? Tá todo mundo em casa, mas bom caminho ainda esse fim de noite e que os tempos melhorem e que a gente tenha melhores dias aí em relação à nossa Covid. Desejo a todos uma excelente noite. Obrigada pela participação. Beijos, mami. Jackson, você que perguntou da Mercur? Sim, fui eu que perguntei, Melanie. Deixa eu ver como é que eu posso te ajudar aqui. Por no chat? Pode ser. Deixa eu só pegar o endereço dele, só um minutinho. Não, o endereço da empresa? Não, o do Breno. Breno e o George? É. Só um minutinho. Tá. E foi a tua filha ali que deu tchau, Melanie? Ela não mora com você? Não, já é tudo gente grande, né? É? Muito bom. E você está em São Paulo, Melanie? Eu estou em São Paulo. Ah, legal. Você está onde? Eu estou em Porto Alegre. Ah, você está... Sim, eu estive aí em São Paulo semana passada. Puxa vida. A gente já tinha uma programação para fazer para o ano. E aí tivemos que cumprir ela, né? Não teve jeito. Ó, eu pus o endereço do Sérgio. O Sérgio faz... Sérgio? o Sérgio Esteves, ele faz contato direto com a Mercur e coloca você em contato com a melhor pessoa lá. Tá. Uhum. Muito bom. Ok. Você está pertinho. Santa Cruz do Sul é logo ali, né? Sim, 120 quilômetros. Pertinho.
Já aproveito para visitar um conhecido e pronto. Claro, na hora que abrir, né? Nós estamos fechados completamente aqui, né, Melanie? Muito, muito. Vocês aí fecham